Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Estamos aí mais uma vez para ler o capítulo 43 de Ezequiel. A glória de Deus volta ao templo. Nós sabemos que a glória do Senhor saiu do templo na época que Deus permitiu que Nabucodonosor destruísse o templo. E aí Deus saiu do templo, saiu lá do Santíssimo Lugar, do Santo dos Santos, mas agora Deus está anunciando aí para o profeta Ezequiel que ele vai voltar ao templo quando o templo for reconstruído. E aqui no capítulo, a partir do capítulo 40 em diante, está falando do templo, né? Falando da restauração do templo. E aqui no 43 está nos dizendo assim, olha, que então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Eis que a porta do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Nossa, que tremendo, né, irmãos? E o aspecto da visão que vi era da visão em que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram visões como vi junto ao rio Quebar, e caí sobre meu rosto, e a glória do Senhor entrou pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. Esse lado do Oriente é profético, né, gente? Aqui no capítulo 43, no verso 2, está nos dizendo o seguinte aí, olha, a glória de Deus de Israel. Ezequiel descreveu a glória de Deus deixando o templo e indo para o Oriente. Lá no capítulo 10, que ele descreveu, 10, 18, no 11, 23. Agora, a glória volta para consagrar o templo pela sua presença, simbolizando que o exílio de Judá não será o contato final de Deus com Judá. Porque eles estavam lá presos, eles estavam exilados, mas diante dos olhos humanos eles não conseguiam pensar que eles iam estar novamente de volta a Jerusalém. Mas aqui há um anúncio, né? Uma notícia muito boa. O templo volta a consagrar o templo pela sua presença, simbolizando que o exílio de Judá não será o contato final com Deus. Era apenas um corretivo que Deus estava passando no povo, com aqueles que creem nele. Ele tem um futuro para os crentes, além da queda de Jerusalém. A sua voz era como a voz de muitas águas, como as águas, muitas águas. Imagina o barulho de muitas águas juntos, né? E aqui a voz do Senhor. Isso é a visão, que visão tremenda que Ezequiel teve, né? Depois Ezequiel, no verso 43:3, Ezequiel refere-se à visão anterior de Deus na planície da Babilônia e a visão do templo. Aqui, contudo, nenhum querubim é mencionado, que fala assim, eu caí sobre o meu rosto. E agora aqui no 43:5, verso 5, ele fala assim, olha, ele levou-me em espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Glória a Deus. Gente, nós somos o templo onde habita Deus hoje, né? E o Senhor quer nos encher da sua presença. E levantou-o em espírito, encheu o templo. A glória do Senhor encheu o templo à medida que ele enchia o tabernáculo. O templo de Salomão na sua dedicação e o templo na visão de Isaías.
E aqui no 43:7 está dizendo assim: e me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome, porque eles estavam presos na Babilônia porque eles estavam desobedecendo, estavam contaminando o nome do Senhor, né? E ele falou: os filhos de Israel não contaminarão mais o meu nome, habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, mas o meu nome santo, nem eles, nem seus reis, com as suas prostituições, porque os reis estavam prostituindo. Deus já tinha falado, para ser rei da nação israelita, era para ser homem de uma só esposa, era para ter somente uma esposa, não era para ser dado ao vinho, mas estava tudo ao contrário. Como que os reis de Israel pecaram, cada um pior do que o outro, né? E aqui ele está falando assim, olha, no verso 7, que nem os reis com suas prostituição e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, porque eles ficavam, pelo que eu estou entendendo aqui, eles ficavam venerando os reis mortos, e até hoje há uma veneração ao rei Davi, que eles visitam muito o túmulo do rei Davi. E aqui no 43:13, o altar também é mencionado no verso 47. É descrito aqui em detalhes, supostamente pedras cortadas são usadas e há degraus, talvez por causa do tamanho do altar, que aqui mencionado no verso 13, deixa eu dar uma olhadinha no verso 13 aqui. E estas são as medidas do altar por côvado. O côvado é um côvado e 4 dedos. A parte inferior será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de um palmo, e esta é a base do altar. E no verso 43, encerrando aqui, né? Ele vai explicando aqui a restauração do templo, a restauração do altar, porque foi tudo destruído, né? E aqui ele fala: e cumprindo ele esses dias, será que ao 8º dia, dali em diante, prepararão o sacerdote sobre o altar e os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová. Então, que o Senhor possa se deleitar em nós, que agora o templo onde habita Deus somos nós, né, irmãos? Nós temos que estar assim, aqui, assim como Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, e aqueles discípulos, aquele pessoal viu Jesus sendo levado ao céu, ele falou assim: eu voltarei. E aqui Deus está falando aqui que a glória de Deus ia voltar ao templo. Ia voltar ao templo. E Deus, ele quer que você volte para a presença dele e ofereça o seu coração para ele, em Cristo Jesus. Esse é o capítulo 43. Deixa o seu like, o seu comentário. Eu sou a evangelista Patrícia, me segue.